Olá a todos, eu sou Jorge Cavalcante e vou apresentar este trabalho intitulado Identificação de perfis de interação de estudantes de educação à distância por meio de técnicas de agrupamento. A educação à distância assumiu um importante papel na capacitação e na formação continuada das pessoas. Essa modalidade promove um amplo acesso à educação, alcançando pessoas de regiões que antes eram desprovidas de processos educativos nos vários níveis de formação. No Brasil, segundo o censo da ABED, existem cerca de 8 milhões de alunos matriculados na modalidade dos mais diversos tipos de cursos. A identificação de perfis de aluno possibilita detectar tendências de evasão ou reprovação, além de oferecer subsídios para ganhos pedagógicos, de forma a melhorar o planejamento dos cursos ofertados na EAD. Conhecer o perfil dos estudantes é importante, pois pode revelar grupos distintos para os quais podem ser necessárias ações diferenciadas, com um melhor acompanhamento e direcionamento dos procedimentos para motivar e engajar os alunos. Diante dessas considerações aqui firmadas, esse estudo visa apresentar um processo para identificar perfis de estudantes na EAD por meio de mineração de dados, especificamente usando técnicas de clusterização. Os dados registrados nos LMS, no Sistema de Gestão de Aprendizagem, sobre as interações dos estudantes, permitem analisar o comportamento do discente e identificar seu perfil, de modo a melhorar o ensino do professor e a aprendizagem do aluno. Essas interações são fundamentais para a aprendizagem. Além de trabalhar o aspecto social, o estudante vai saber que não está sozinho, pois mesmo estando fisicamente distante, há sempre alguém para tirar suas dúvidas e ajudá-lo no seu aprendizado. Traçar perfis educacionais consiste em identificar grupos de alunos, analisar quais características em comum eles apresentam e o que os diferem dos outros grupos. Com o estudo das interações, é possível observar quais características e os tipos de perfis educacionais existentes num determinado curso ou disciplina. A identificação de estudantes pode revelar problemas de aprendizagem, o que contribui para auxiliar na prevenção desses problemas. Além disso, contribui também para a melhoria do rendimento dos mesmos. Neste trabalho, como percurso metodológico, foi escolhido uma adaptação do KDD para contextos educacionais, conforme descrito por Romero e Ventura. O KDD é uma metodologia consolidada de mineração de dados que também pode ser plenamente adaptado, ajustado a contexto de mineração de dados educacionais, com as fases bem definidas. O processo começa, então, com a coleta ou escolha da base para o estudo do ambiente educacional. Para esse estudo, foi utilizada a base de dados do LMS Moodle, que está em uso pela Secretaria de Educação à Distância de 2 cursos de graduação na Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf. É uma base que contém registro das interações dos alunos na plataforma no período de 2013 a 2018, nos cursos de Administração e Pedagogia. Para tanto, foi utilizado o Python com sua biblioteca Pandas, o MySQL Workbench, e como métodos de agrupamento foi usado o método de agrupamento hierárquico, o WARD, e o método não hierárquico utilizando o algoritmo Camins. As escolhas das variáveis de interação foi baseada no levantamento dos trabalhos relacionados. Vale salientar que a ID de cada variável segue os scripts de uma outra coleta de dados similar, realizada por Ramos, 2016, em um outro cenário educacional também na EAD. E como algumas variáveis foram reutilizadas, optou-se por manter identificadores utilizados no trabalho citado. E aí esse quadro descreve essas variáveis, como quantidade de postagem de aluno, quantidade de mensagem enviada pelo aluno, quantidade de mensagem recebida, quantidade de acesso por turno, ou seja, uma série de variáveis relacionadas à interação do aluno no ambiente. Iniciando a apresentação dos resultados, inicialmente fizemos um agrupamento hierárquico. Essa etapa foi realizada com auxílio de programa criado no Python, utilizando o método WARD com os parâmetros default da biblioteca Pandas para esse tipo de agrupamento. O objetivo foi, através da observação do dendrograma, estimar um possível K para realizar a clusterização seguinte, a não hierárquica. A partir dos gráficos gerados, pôde-se obter uma linha de corte horizontal que cruzava os eixos de cada grupo, possibilitando uma escolha apropriada para o número de grupos. Para cada curso foram obtidos os dendrogramas representativos dos grupos formados, onde foi observado que um possível valor para o número de clusters seria 3, K igual a 3, já que contemplaria grupos sem uma grande discrepância de tamanhos e com boa representatividade em relação aos dados. Em gráficos do tipo dendrograma, o eixo X corresponde aos dados normalizados em cada instância e o eixo Y corresponde à distância euclidiana calculada para cada ponto.
Para o curso de administração pública, os clusters ficaram como mostrado nessa figura. Observa-se que o cluster 1 reuniu dados com as maiores distâncias euclidianas, o que indica que alguns dados apresentam uma maior discrepância em relação aos demais, mesmo estando em um mesmo grupo. Uma possível razão disso poderia ser as características das variáveis coletadas para cada instância, onde algumas delas podem ter uma variabilidade bem maior do que as demais. Inversamente, o cluster 2 apresenta os dados com a menor distância euclidiana, sendo, portanto, mais homogêneo em relação aos demais. Por fim, o cluster 3, com maior número de instâncias entre os grupos formados, poderia até ser subdividido em dois outros clusters menores, mas optou-se por mantê-lo integralmente para fim de utilização nas análises posteriores. Para o curso de pedagogia, os clusters ficaram distribuídos conforme essa outra figura. Observa-se que o cluster 1 agrupou mais da metade dos dados, destacando-se em relação aos demais. Apesar do tamanho, boa parte dos seus elementos mantém uma distância menor entre os centros, diferente dos demais grupos. Os clusters 2 e 3 foram obtidos a partir da subdivisão de um cluster maior, a fim também de se manter o padrão de 3 grupos para cada base. Após definido o número de 3 clusters e utilizando o algoritmo Caminhos para o agrupamento não hierárquico, foi obtida a distribuição dos dados nos 3 clusters com a adição de uma coluna que rotulou cada instância. A tabela mostra a distribuição das instâncias em cada cluster do curso de administração. Foi observado como essas variáveis se comportam em cada cluster, conforme a média e mediana de cada uma. Como resultado de ambas as análises, tanto da média quanto da mediana, não evidenciou diferença nos resultados, aí, por limitação do espaço desse estudo, serão apresentados e analisados os dados obtidos somente com as médias. O gráfico de densidade com esses dados são apresentados nessa figura. Ao analisarmos os dados das médias e medianas, então, percebe-se que os grupos podem ser descritos da seguinte maneira. Cada cluster vai ter uma seguinte descrição. O cluster 0, representado pelos estudantes com valores mais baixos em todas as variáveis coletadas, ou seja, são aqueles com menor interação nos fóruns, que enviam e recebem menos mensagem e também os que menos acessaram o ambiente virtual. Neste cluster, foram alocados cerca de 41% das instâncias de cada curso. E esse perfil foi dado o nome de grupo de baixa interação. O cluster 1 é o maior grupo e é representado pelos estudantes com valores intermediários nas variáveis coletadas, com cerca de 45% do total das instâncias no curso. A esse perfil foi dado o nome de grupo de média interação. E o cluster 2, representado pelos estudantes com maior médias e medianas em todas as variáveis coletadas, representando aproximadamente 13% das instâncias do curso. São, portanto, os alunos que mais interagem a partir do fórum, acessam mais o ambiente e trocam mais mensagens entre si e com os professores. A esse perfil foi dado o nome de grupo de alta interação. Por questão de tempo, nós vamos apresentar as análises para os clusters do curso de pedagogia. Esse conteúdo pode ser obtido na leitura integral do texto deste estudo. O uso de técnicas de mineração de dados em contextos educacionais é um campo de pesquisa interdisciplinar emergente. A EDM é focada no desenvolvimento de métodos para explorar os diversos tipos de dados que são provenientes de ambientes educacionais. Seu objetivo é entender melhor como os alunos aprendem e identificar as configurações em que aprendem, para melhorar os resultados e obter conhecimentos, além de explicar alguns fenômenos educacionais. Dessa forma, esse trabalho buscou, a partir de técnicas de mineração de dados educacionais, conhecer os perfis de estudante de graduação da EAD na Univasf, utilizando dados das interações no ambiente virtual em uso. Foram descobertas possíveis variações nos perfis em relação aos diferentes cursos onde os alunos são vinculados. A utilização de 3 clusters possibilitou a definição dos 3 tipos de interação, baixa, média e alta. Foi possível, então, identificar as médias e medianas bem definidas, diferenciando as interações. Como sugestões de trabalhos futuros, podem ser desenvolvidos ainda análises específicas por disciplina, a fim de perceber indícios de práticas pedagógicas inovadoras e motivadoras por parte dos professores, usar técnicas de aprendizagem supervisionada, como classificação e regressão, para predizer comportamento dos alunos, discutir com especialistas da própria universidade a necessidade de agregar ou retirar variáveis dentro do contexto acadêmico da EAD na instituição. Por fim, deixamos nossos agradecimentos ao Laboratório Evante de Tecnologias Educacionais, à Univasf e à Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aí, deixamos o espaço final para as dúvidas. Um abraço a todos.